O ano é 2023. Feliz ano novo para todo mundo. Estamos aqui para nova temporada do Guncast, iniciando essa temporada com nosso amigo, nosso CEO, Luiz Augusto, o Guto. Seja bem-vindo, Guto. Feliz 2023, o melhor ano das nossas vidas. Bom, feliz 2023, né? Finalmente a gente chega no ano melhor das nossas vidas, né? Já que tu estás falando, vai ter que ser, né? É, Isso é uma promessa do diretor comercial. E eu costumo acreditar nos meus diretores, certo. né? Acontece e tem que acontecer. E aquilo que eles prometem, depois eles têm que cumprir, tá certo? Então é isso. Uma boa equipe, um bom ano. Espero que todos estejam bem, né? Que a gente possa recomeçar aí da estaca zero, porque assim é o ano, É, né? Começa tudo de novo. Vamos lá. show de bola, cara. Então, Guto, a gente conversou com algumas pessoas, né? Pessoas aqui da própria empresa, pessoal que queria fazer algumas perguntas aí pra ti, trocar uma ideia. E a primeira pergunta, né, que a gente tem, primeira troca que a gente tem, é mais ou menos assim. O Guto, diretor de TI, diretor de logística, CEO, né, esse cara arrojado, focado em resultado também, em performance, a gente conhece. Mas e o Guto filho, o Guto criança, o Guto que teve que lidar com um desafio pessoal, a poliomielite, de certa forma, te acompanhou ao longo da tua vida. Como é que o Guto administrou, tocou isso e principalmente, isso acabou te dando mais força de vontade para tu chegar onde tu chegou, que, vamos ser sinceros, deixando a humildade de lado, no topo de uma das maiores empresas do Brasil. Então isso tem um esforço, tem um trabalho, tem uma conquista, tem uma realização. Como é que é esse Guto nessa construção da sua infância, na parte pessoal até agora, assim? Como é que foi isso? Bom, Rodrigo, na realidade, os desafios na vida da gente, as dificuldades são o que nos fazem crescer. O meu pai sempre dizia, vocês já me escutaram, a dor ensina a gemer, né? Então, na real, antes da poliomielite, quando eu nasci, eu já nasci de 8 meses. E dizem que é pior do que nascer de 7. Eu tinha bronquite asmática, então eu ficava completamente roxo, sem ar, né? Eu era neném e já tive que superar isso aí. Então já foi um dos os primeiros desafios. Aí aos 2 anos eu tive a poliomielite e realmente é uma coisa que não é desejável para ninguém, né? É, mas a gente tem coisas que a gente pode resolver, tem outras que a gente tem que aprender a conviver. E basicamente foi isso. Então, durante a minha infância, isso obviamente me limitou de uma série de coisas, mas por outro lado, sempre o desafio me forçava a suplantar as barreiras, né, e ir além. É, Quando a gente não pode ser bom em determinadas coisas, a gente escolhe outras para tentar se destacar, para tentar suplantar, né? Então foi isso. Na vida foi normal, né? Eu procurei sempre fazer as coisas de forma bem feita, passei por todas as dificuldades que todo jovem, todo adolescente passa, as suas, né, os seus momentos difíceis e tudo mais, tudo isso a gente passou, eu passei também, e aprendi que só tem um caminho, que é o esforço, que é a busca pela superação. Então, Uhum, pessoalmente, é isso, né? E eu uhum, chego, às vezes, até a dizer que eu tive uma vida tão intensa que
provavelmente se eu não tivesse tido a poli, talvez nem estivesse aqui, porque sempre fui muito adepto a aventuras e isso sempre foi uma coisa marcante, né? Uhum. Mas é isso aí, a gente está aí. Ô, Guto, Continuamos. só para aprofundar um pouquinho a questão da polio, claro, traz uma limitação física em algumas coisas, tá? Mas nada também que não possa ser administrado. Mas essa pequena limitação física, digamos assim, acabou te trazendo esse outro lado de um desenvolvimento mais intenso na parte de estudo, leitura e te transformou nesse cara visionário? Tem a ver com isso? Essa dedicação em outras frentes ou não Não, necessariamente? não. De fato, não. Acho que uma coisa não liga na outra, né? Uhum. Acho que o que liga é o caráter, a maneira como a gente encara as coisas, porque você aprende desde pequeno, né, que é difícil, que é se para uma pessoa normal tem determinadas coisas que são simples, para uma pessoa com uma deficiência física, ela pode ser mais complicada, mas sempre é possível. Então, eu tive, nos primeiros momentos da polio, eu tive uma série de restrições físicas, inclusive com 2 anos eu já andava, já corria, e aí de repente eu não andava mais por uma doença assim, do dia para o outro, né? E isso efetivamente foi uma coisa que aos 2 anos não entendia direito aquilo, né? Mas aí entram algumas coisas. Primeiro, o apoio familiar, né? Meus pais sempre me deram todo o apoio e o meu pai, inclusive, me desafiava. E isso foi muito importante, né? Porque a polio ela vem e a gente, ao ser desafiado e a gente não desistir, a gente acaba recuperando uma série de movimentos. Tanto que eu voltei a andar. Andava manco, né? Uhum. Mas andava. O importante é andar, né? Então eu andei, cheguei a brincar de futebol, lógico que não era o escolhido para ser o artilheiro, Sim. mas brincava de futebol. Normalmente o pessoal me botava no gol, eu era frangueiro, claro, Uhum. não tinha um bom desempenho, mas brincava, isso era o que era importante. E aí depois cheguei a fazer natação, eu fui um nadador bem bom, não? Eu cheguei a ter até momentos de competição. Então, jogava tênis de mesa, joguei tênis de mesa muito bem também. Então, uma série de situações de superação, né? E isso sim, eu não vou te dizer que ajudou, mas desafiou. E o desafio é talvez a palavra-chave nisso aí, né? Porque se você não é desafiado para nada, acaba você ficando sentadinho, né, esperando o sol nascer e que alguém traga tudo na sua Uhum. mão. É muito fácil fazer o papel de coitadinho, né? Isso a gente vê bastante, né? Mas não leva, não cresce, não isso. Quanto à questão de desenvolvimento intelectual, estudo e tudo mais, aí eu não atrelo isso às questões da poliomielite. Eu atrelo isso, sim, também aos desafios da vida. Eu acho que a gente tem que buscar, né, se superar, né, e ir atrás dos seus sonhos. E o meu sonho era isso, era ter uma vida em que eu pudesse ter um impacto, poder fazer coisas. Sempre fui assim, fazer coisas que me agradassem, que me dessem prazer, né? E uma delas é esse mundo, desde a TI, na logística, né? E inclusive mais recentemente na gestão de pessoas, de grandes equipes, de pessoas com bastante capacidade, que é o nosso time. Uhum. Cara, muito bom. Isso é o que eu tava querendo extrair e a gente conseguiu. E é muito legal para quem está nos assistindo nesse início de 2023,
porque a história do Guto, que às vezes a gente até esquece das limitações, pela força, pela capacidade, pela forma como ele se posiciona. E eu quero dizer para vocês que estão nos assistindo, para prestarem muita atenção na fala do Guto, porque ele poderia ter sido uma vítima. Ele poderia ter se acomodado numa dificuldade, se aposentar, encostar naquilo dali, mas não. Ele decidiu que era possível fazer diferente, era possível construir uma história diferente, né? E a gente fica muito feliz até, Guto, de ouvir de ti isso, porque serve com certeza de inspiração para pessoas que muitas vezes não têm nenhuma limitação e já se colocam como vítima, como não vai dar, como não vai conseguir. Então, muito legal essa tua fala, serve para o nosso público aí, para o nosso time que está nos assistindo, para esse início de ano, a gente entrar com garra, com determinação, focado nos nossos planos, projetos, nos nossos sonhos. E tem mais, não colocar um sonho pequeno para que consiga alcançar, e sim um sonho que te desafie, que é o que o Guto acabou de fazer, acabou de falar, que está ligado à história dele. E a outra pergunta que eu ia fazer era justamente sobre isso. Como é que ele consegue chegar no resultado de excelência e desde quando? Mas ele já respondeu, vem desde pequeno, sim, com desafios que ele teve e com a vontade de construir coisas grandiosas, né, Guto? Então, essa tua excelência por entregar resultado e performar, ela já faz parte da tua história de vida desde sempre. Não é algo que veio aos 30, aos 40, aos 50. Tu sempre buscou a excelência e fazer o melhor sempre. É isso? É isso aí mesmo. Mas assim, quando a gente fala de buscar excelência, né, a gente tem que fazer a nossa parte bem feita. Mas a gente não faz nada sozinho. Certo. Né? Então, é sempre importante, mas muito importante mesmo, é você nunca estar sozinho. Sim. Guto, o Sr. Genésio estava aqui, até batemos um papo rápido com ele. O Sr. Genésio é o fundador da empresa, é uma lenda viva, é um cara que a gente respeita, admira, enfim, tem uma história que não dá para questionar, né? E já falamos outras vezes sobre isso, mas só para potencializar para a galera que está nos assistindo nesse início de 2023. Cara, não vamos dizer que tu substitui o Sr. Genésio, não, acho que não é essa palavra, ninguém substitui ninguém. Eu acho que tu vem com uma filosofia, uma ideologia dentro dos princípios que a GAN sempre prezou, que é o que o Sr. Genésio sempre acreditou, manter essa linha de trabalho, de raciocínio. Mas como é que foi, vamos falar bem do início ali, 2017, quando veio para você a responsabilidade mesmo de ser o CEO, de ser o comandante, a pessoa, o primeiro a substituir, de certa forma, o fundador, com ele dentro da empresa, ele continua aqui, para nós isso é ótimo. Mas como é que foi para ti? O que tu pensou assim, sinceramente? Olha, vou fazer do meu jeito, não vou querer me comparar, eu sei que vai ter comparações, julgamentos, mas a história dele é a dele, a minha é a minha, e o que eu busco é o sucesso para a empresa. Sinceramente, assim, o que passou do teu íntimo? Porque deve ter dado umas turbulências também, o cara fica assim, meu Deus, e agora é tudo comigo? O Sr. Genésio tá onde? Não tá? Ou ele tá aqui, às vezes ele quer ainda continuar acompanhando. Como é que foi, principalmente 2017, que eu acredito que é o ano da turbulência, é o ano da mudança, de tentar fazer o caminhão se ajeitar nessa trajetória aí? Rodrigo, quando a gente olha assim a história do Seu Genésio, ela também se assemelha no sentido dos desafios, né? Ele também teve inúmeros desafios na vida dele, talvez até mais difíceis do que os meus, né? Porque é uma pessoa que veio de família humilde, perdeu o pai aos 4 anos, e vencer neste momento, naquela época, era um enorme desafio. Mas aí quando a gente vê o que ele fez e o que ele conseguiu fazer,
A gente tem que parar e pensar e analisar, né, como que ele fez isso, quais foram as linhas que trouxeram isso. E aí eu tive a grande oportunidade de conviver com ele durante muito tempo antes, né, participando e aprendendo muitas coisas, não só com ele, mas com todo o time da GAN que já vinha aqui, né? Então eu já estava como diretor de TI, como diretor de logística e buscando sempre eh, o, o crescimento da empresa, né? Porém, sem aquela responsabilidade como tu falaste. Dizer para ti que a gente não treme seria meio estupidez da minha parte. Sim. Evidentemente que a proposta não era a substituição, e Uhum. sim a sucessão. E naquele momento eu recebi o convite, né? E eu disse para ele, olha, eu não sou de correr do bicho sem ver o pelo. Uhum. Foi exatamente essas palavras que eu usei. E eu parei, pensei, refleti e entendi que eu tinha uma missão para cumprir, né? E foi a partir daí que eu parei, olhei para mim e disse, escuta, é possível de a gente conseguir. O que tem que ser feito? Vamos para a engenharia. Eu me formei em engenharia. Primeira coisa que eu fiz, eu tenho que entender a situação que a gente está, lá em 2017. Entendendo a situação, a gente começa a construir um plano olhando para o que a gente pretende. E aí também as questões de planejamento estratégico que já existiam ajudou bastante, né? Obviamente tinha uma série de coisas que eu gostaria que fossem diferentes, mas para cada uma delas a gente tinha que parar, pensar, planejar e ver como é que a gente vai chegar. E o mais importante de tudo tem as pessoas. Então, se já existia tudo isso há 50, quase 50 anos, né? Nós estamos falando de 2017. 5 anos. Então, 6. é, é, então assim, tu imagina que tudo isso não poderia ser na base do eu mando e acontece. Não. Uhum. É uma questão de tijolinho por tijolinho sendo construído. O ano de 2017 foi muito desafiador, porque tudo estava acontecendo, né? Mas eu estava ainda fazendo os planos, o planejamento de como que eu ia superar cada uma das coisas e ter que administrar a ansiedade, porque talvez tenha sido a coisa mais difícil, você conseguir administrar a ansiedade para não atropelar aquilo que pode ser feito com as pessoas, né? E respeitando as dinâmicas desse mercado. Uhum. Mas acredito que uma vez que a gente foi entendendo, foi construindo, é, as pessoas, os líderes importantes que eram para mim foram aparecendo, dentre eles tu estás Uhum. nesse hall de pessoas, né? E, e aí a gente acaba conseguindo construir. O importante de tudo, assim, eu falei talvez já algumas vezes, as coisas que a gente vai enfrentar, muitas vezes elas não são conhecidas no momento do plano. Mas se você tem um time bom, um time coeso, harmônico, que se dá as mãos, dificilmente aparece alguma coisa que a gente junto não consiga Uhum. superar, né? Então eu acredito muito nisso, né? Acredito que a gente é abençoado por ter esse time, por ter
essa capacidade e acho que a gente tem muito o que fazer ainda pela frente. Show de bola. Ó. Importante as dicas aí do Guto, hein? Planejamento. Então, você que está começando aí na GAN, sua carreira, né? Não tem time ainda, talvez, mas está querendo desenvolver. Focar no plano, montar um plano, uma estratégia. Então, isso ficou bem claro na fala dele. A outra coisa é trabalhar em time, ou seja, pedir ajuda. Não ter vergonha de perguntar, de conversar com as pessoas que têm mais experiências, que talvez possam encurtar caminho, né? E aqui também que ficou muito claro para mim que a questão da ansiedade que também tem a ver com controle emocional, que é não se desesperar com os desafios ou dificuldades que surgem, porque vão surgir a todo tempo, em todos os anos e nunca vai parar. Nunca vai ser fácil, mas sempre é possível. Então, só para a gente continuar, ô Guto, da onde que vem a tua inspiração hoje? Onde é que tu busca o teu conhecimento? A fonte, a turma quer saber da fonte, porque 2023 está começando. 18, 19, 20, 21, 22. 5 anos de resultado, de sucesso, de alta performance. 2023 exige outras coisas. Da onde é que você busca a inspiração? Quais são essas fontes? Essa resposta é muito simples, curta e eu já falei aqui. A minha inspiração são vocês. Olha! Não tem mais nada para dizer, são vocês. Porque é isso, é a gente conseguir harmonizar, a gente conseguir fazer. Sabe, o treinador de um time de excelência, o Bernardinho, né? Esses tantos treinadores que a gente viu de seleção, não só de futebol, mas eu acabei de citar um de vôlei, né? Sim. Mas são pessoas que conseguiram criar no time uma unidade, né? E aquela, sabe a história dos três mosqueteiros? Um por todos e todos por um? É isso, gente. Não tem mistério nenhum, é isso aí. Nós somos um batalhão, nós trabalhamos em mais de 800 pessoas com um objetivo comum. Se o objetivo não é claro, é difícil, né? Então, primeira coisa, transparência. Todo mundo tem que entender para onde que a gente está indo, por que que a gente está indo e como que a gente vai. E aí, uma vez que você consegue harmonizar isso, nada é sozinho, sempre é com uma construção conjunta. 800 pessoas têm uma capacidade de fazer coisas que eu digo sempre, até o Google duvida, né? Sim, com certeza. É isso. E um jovem de 64 anos, como é que tá os planos aí, sonhos, futuro? É mais vai vivendo um dia de cada vez? Ou como é que tá a tua perspectiva de futuro, assim? Não, Rodrigo, a gente sempre quer mais. A gente sempre quer. Eu não estou falando de posses, eu estou falando de quer mais realizações, né? Quando a gente olha, o próprio seu Genésio estava aqui, né, com 85. O que é que eu vou dizer de mim com 64? Então, não tem, né? Então, evidentemente, hoje eu tenho os filhos, eu tenho netos, eu tenho uma esposa que está comigo há 39 anos, vai fazer. E, obviamente, que tudo que eu quero é ter uma família unida, em paz, bem, né? Todos curtindo a vida da forma melhor que pode. E do ponto de vista profissional, continuar com esse time aqui, fazendo coisas incríveis, né? Ajudando as pessoas a se desenvolverem. Porque é o que resta para a gente, como ser humano, tudo que a gente ganhou, recebeu, compartilhar
com outras pessoas para que elas possam construir as suas histórias com muito sucesso. Eu tive hoje uma oportunidade imensa que eu fui almoçar com as crianças que a gente faz esse projeto junto ao Colégio Coração Feliz. Gente, vocês não têm noção do que é a gratificação que a gente tem de ver essas pessoas evoluindo. Eram desse tamaninho, hoje estão moços já, moças e moços, e isso para mim é o que importa. Você vai deixar um legado, você vai ser lembrado por fazer o bem, por resolver problemas, né, ou minimizar problemas, pelo menos. Né? E eu acho que aí está também o motor que impulsiona a gente a querer sempre mais. Certo. Ô Guto, você entrou na GAN em 2002, eu também entrei, tá? Em 2002. E tu pode me falar o que for, mas que tu tais um cara mais humano, não tem como tu esconder. Tu mudou, tu evoluiu, enfim, tu não abriu mão de performance e de resultado, mas que tu tá mais bonzinho em alguns momentos, tá mais humano, mais tranquilo. Cara, essa mudança é por causa da idade? Não, brincadeira. Olha só, essa mudança é a posição que faz a gente ter que olhar por todas as pessoas? O fato de ter uma sequência de resultado faz a coisa ficar mais leve? Ou tem alguma outra motivação, percepção, enfim? Rodrigo, a palavra tu mesmo falasse, ela chama-se evolução. Assim como todas as pessoas que têm as oportunidades, que recebem ensinamentos de outras pessoas, a gente tem que aprender, a gente tem que sair de um lugar para ir para outro. Você ficar estacionado sendo mesma coisa do mesmo jeito, a única coisa que a gente não deve abrir mão é dos seus princípios, né? Então acho que esse é os seus valores, né, o seu caráter, isso tem que ficar. Mas, evidentemente que tudo começa a ajudar a partir da hora que as coisas vão se encaixando, e ajuda mesmo. E a gente vê e aprende e evolui o quanto que as pessoas são importantes no teu próprio sucesso. Ninguém faz nada sozinho. Tá? Então, a gente tem que tratar bem as pessoas. Agora, quando tem que ser um pouco mais duro, aí tem que ser. E você convive comigo o suficiente para saber que quando preciso ser mais duro, a gente é. E a gente também tem que se dar o direito de errar. A gente erra. Todo mundo erra, né? Então, aliás, isso é a essência do ser humano, ser humano, é errar. O que a gente não pode é persistir no erro, não é? Ou não aprender com os erros. Os erros são essenciais. Se você não erra, você tem uma dificuldade enorme de aprender, né? Errando, a gente aprende muito. E uma das coisas mais doídas que pra gente é quando a gente erra com outra pessoa. Isso dói muito, mas a gente aprende. Né? Então, a palavra certa é evolução. Evolução. Uma palavra boa aí, hein? Ô Guto, a gente já está finalizando aqui, tá? Esse bate-papo, essa conversa para esse início de ano, muito boa. Acho que a gente conseguiu extrair coisas lá do íntimo, né? Com profundidade, que é o que a gente queria. Esse Guto modelo 2023. Cara, nesse início de ano, né, o nosso time nos assistindo, nós teremos a primeira convenção de vendas, estamos aí a menos de um mês. A nossa expectativa está muito alta, a gente vai estar com uma galera
ao longo de 2023 de alto nível, que tem muito conhecimento, muita coisa para nos passar. E já te agradeço também por essa oportunidade desse treinamento para toda a nossa equipe de vendas. Agora em fevereiro teremos 250 pessoas da GAN nesse treinamento, 2 dias de imersão. Então temos muita gratidão aí por ti, pela GAN, por apoiar esse projeto. E qual é o teu recado para nossa galera nesse início de ano? Acabamos de vir do Réveillon, todo mundo com a sua listinha de sonhos, de planos. Manda um recado para que essa galera realmente possa realizar esses planos, né, esses sonhos, não deixar na gaveta, porque é um livro em branco que a gente vai escrever cada dia, né? Então, dá um recado pro nosso time e para todo mundo que está nos assistindo aí desse 2023 que acabou de iniciar. Cada ano é um ano novo, né? A diferença do anterior é que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer no futuro. Mas importante é que a gente saiba que está preparado. Quando tu fala e agradece por essa oportunidade, não é a mim que tu tens que agradecer, é a ti mesmo. Cada um de vocês tem que ser grato a si mesmo, porque se tu estás sentado aí, tu és o único responsável por isso. Certo. Cada um de nós escreve o nosso diário, é a nossa própria história, né? Então, esse treinamento, essa convenção, é um pontapé inicial que a gente quer dar no crescimento pessoal das pessoas, né? Eu vi o treinamento que o Caio deu lá no Costão do Santinho. Acho que é um treinamento diferenciado, acredito mesmo. Ele falou coisas importantíssimas e ele tocou nas pessoas durante a palestra dele lá. Imagina você ter um tempo de 1 hora, 2 horas, nem isso, né? E você conseguir tocar nas pessoas todas que estão ali vendo. Poxa, é um dom, né? E eu acho que o maior dádiva que a gente pode receber é ter a oportunidade de aumentar o nosso leque de conhecimento. Sempre lembrando que toda vez que a gente aprende uma coisa, a gente descobre mais 10 que não sabia. Né? Então, isso é muito bacana e a gente vai se movendo na vida. Esse pessoal que vem aqui, essas 250 pessoas, o que eu digo é simples: extraiam tudo o que puderem. Não tenham vergonha de não saber. A vergonha deve ser de fingir que sabe. Então, o mais importante de tudo é a gente ter a humildade de dizer: não sei, mas vou aprender. Aí é bonito. Né? Então, é isso que eles têm que vir para cá, para sair daqui com a força que nós vamos precisar para fazer o ano da história, não é? Tudo que a gente precisa está dentro de nós, e aquilo que não estiver, juntos a gente busca. Mas o mais importante é a vontade de querer, a vontade de buscar, a vontade de saber que existem outras maneiras, outras coisas para a gente buscar, que são ferramentas que a gente vai utilizar para construir um futuro diferente. E aí pode vir o que vier. A gente vai, com a ferramenta certa, a gente constrói. Então, pessoal, primeiro, tem que acreditar. A pessoa que chega e diz: não, eu não consigo, essa coisa do vítima, tu já falaste nessa entrevista,
Isso aí não tem espaço. Com a pessoa que chegou derrotada, ela já perdeu, não é? Então, eu cito muito, uma vez lá na construção do CD de Santa Cruz do Sul, nós fizemos uma escada para subir, era uma escada metálica, e ela não estava pronta. Ela estava lá toda bamba. E eu resolvi subir porque eu nunca tinha ido na parte lá em cima onde estava se fazendo o CPD. Eu queria ir lá ver. Eu subi, e na subida já foi assim, né? Imagina eu com as bengalas, subindo uma escada sem corrimão, sem nada. Ô, barbaridade. As pessoas que viram assim, enlouqueceu, né? Subi. Aí fui lá, vi o troço, pô, legal, fazer aqui, fazer ali, pô, vai ficar show. Quando eu cheguei para descer, eu disse, meu Deus, subir foi fácil. E como é que eu vou descer daqui agora? E eu olhava para aquele negócio e a tremedeira batendo e, eu tinha que descer, porque eu ia ficar lá em cima, ia mandar me buscar de empilhadeira. E aí eu olhei, parei, respirei e disse para mim, eu consigo. Se eu subir, eu também consigo descer. Basta eu querer e eu não me entregar para o medo. Então, eu consigo. E ali eu fui degrau por degrau e desci. Então, se a gente consegue dominar as emoções, dominar esse ímpeto do comodismo, essa coisa do medo, a gente consegue atravessar as tempestades todas que vierem. E no final das contas, passando a tempestade, vem uma palavra conhecida por todos, chamada bonança. E é isso que a gente vai acabar encontrando todos juntos no final de 2023. Esse ano que se iniciou, maravilhoso, e que vai terminar de forma espetacular. Show de bola. Esse Réveillon fez bem pro Guto. Temos o Guto versão coaching aqui agora. Vocês veem que o cara tá palestrando. Daqui a pouco vai começar a ver ele aí em São Paulo, Rio de Janeiro, nas convenções. Para falar com ele aí é só com agendamento. Já tô vendo tudo. Mas, Guto, cara, muito obrigado. Muito boa a conversa. Que realmente Deus nos abençoe nessa jornada, que a gente siga junto com o nosso time, aí, com a nossa seleção, que é fantástica. E, pessoal, tome posse dos sonhos de vocês, das metas, sem medo, que é o que o Guto falou. Vamos para cima construir a nossa história, a história de cada um, com a certeza que o nosso sucesso, o seu sucesso, depende de você, depende de cada um de nós, e a história que cada um vai escrever é responsabilidade de cada um. E com certeza, juntos somos mais fortes. A gente encerra do jeito que nós começamos. Que 2023 seja o melhor ano das nossas vidas, que a gente siga firme, siga junto, fazendo o nosso melhor para servir as pessoas. Muito obrigado a todos, Deus abençoe, feliz 2023. Obrigado a todos e obrigado aqui por essa oportunidade aqui de falar com vocês. Nosso amigo Peter e Mário aqui também que nos ajudaram, né, Guto? Vocês não estão vendo, mas tem dois aqui, aí vão fazendo assim, agora não ficou bom, agora ficou bom, mas aí vão corrigindo a gente no andor da carruagem. Valeu, obrigado aí, garotos. Até mais. Valeu.